Você já parou para se perguntar por que o homem é tão propenso ao egoísmo, ao conflito, à violência, à guerra, às atrocidades? A Europa estava vivendo um mar de rosas com o humanismo, todo mundo estava acreditando no potencial do homem, o homem estava melhorando, evoluindo, e o que acontece? A grande Primeira Guerra Mundial, jogando um balde de água fria no humanismo. Eles mal se recuperaram, veio a Segunda Grande Guerra Mundial. O que há de errado no homem? Por que ele é tão propenso? Por que nós somos tão propensos ao egoísmo, à violência, às guerras e às atrocidades? A Bíblia nos mostra a nossa história, o que há de errado na raça humana e aonde é que tudo isso vai terminar. Muitos estudiosos, eles dizem que o problema não está embutido no homem. O problema está em alguma coisa externa ao homem. Geralmente eles dizem que o problema da questão é a falta de educação. Que bastaria o homem ser muito educado, muito erudito, ter muito conhecimento, que isso transformaria a sua vida e a vida dos seus semelhantes. Ora, muitas das pessoas que cometeram uma das mais terríveis atrocidades na Segunda Guerra Mundial eram doutores, doctors, eram pessoas de muita boa educação. Logo, esse problema está sim embutido no coração do homem, e não há artifício humano como boa educação, ou programas sociais, ou filosofia, ou política, que melhore ou que transforme genuinamente o coração do homem. Um filósofo aí muito famoso disse: o coração do homem é bom, é o meio que o corrompe. Mas eu e você sabemos que o nosso coração, ele tem sempre essa tendência para o egoísmo, para o mal. Na verdade, o que a Bíblia grita aos nossos ouvidos é que o maior problema do homem é o pecado. Porque é este problema, este problemaço, que nos separa de Deus e nos leva para uma eternidade sem Deus, que chamamos de inferno. Hoje falaremos sobre pecado. E definir o pecado é muito difícil porque ele tem várias facetas. Ele pode ser entendido como tentar se colocar no lugar de Deus. Pecado pode ser isso, tentar se colocar no lugar de Deus, dizendo: eu faço do meu jeito, não do jeito de Deus. Essa é uma maneira de classificar o pecado. Mas nessa passagem a gente vê uma faceta um pouco diferente do que é pecado. Pecado também é não assumir a sua responsabilidade, transferir a sua culpa para outra pessoa, se justificar. Adão colocou a culpa em Eva, Eva colocou a culpa na serpente. Em outras palavras, Adão estava dizendo: eu não, ela tem que ir para o inferno, eu não. E Eva falou: não, é a tua criação que deu errado, manda a serpente para o inferno. Nós também temos essa tendência de mandar o próximo, o irmão, para o inferno, de nos justificarmos às custas de outras pessoas, de expor outras pessoas desnecessariamente. É a sua vida para aprimorar a minha vida. É você que tem que me beneficiar. A gente tem que entrar numa relação aqui que essa relação de custo-benefício tem que ser muito boa para mim. A sua vida aprimora a minha vida e nunca a minha vida pela vida do outro. Eu vou te sugar, eu vou te controlar, você vai ter que me servir. É se justificar às custas de outra pessoa. Um romancista bem conhecido, Philip Roth, escreveu um romance chamado A Mancha Humana. E aquela brigaiada toda lá,
Basicamente é o seguinte: é um cidadão que se deu bem na vida e várias outras pessoas tentam derrubar esse cara, tentam achar alguma coisa de errado na vida dele para botar ele para baixo. E uma das personagens começa a concluir: poxa, há uma mancha humana em que as pessoas querem pôr uma outra pessoa que está em evidência para baixo. A pessoa não quer que aquele se destaque, que aquele seja o melhor. E eu começo a justificar os meus próprios atos às custas de outras pessoas. Eu sou bom porque você é mau. Eu sou competente porque você é incompetente. Essa tendência para o mal, essa personagem aqui do romance chamou de mancha humana. Uma mancha no coração do homem. Eu te puxo para baixo para que eu me sinta melhor. Eu te puxo para baixo para que eu me sinta melhor. E a personagem concluiu que quanto mais ela tentava, quanto mais ela se esforçava para limpar essa mancha humana, mais ela se tornava suja. Quanto mais ela se esforçava para limpar, para purificar aquela mancha no coração dela, mais manchava. Por quê? Porque era justiça própria. Ela tentava se justificar através de feitos, através de realizações. Justiça própria. Se a justiça própria é o teu mal, é a tua mancha no coração, quanto mais você se esforçar para se purificar, mais manchado vai ficar o seu coração. Por quê? Em geral nós dizemos: olha, eu sou puro, mas ele não é. Eu sou bom, mas fulano não é tão bom. Eu sou puro, mas você não é. C.S. Lewis escreveu uma sátira sobre este assunto, que é a seguinte: eles estavam lá, o demônio sênior estava na última aula com os demônios juniores. Ia ser a aula de despedida e aqueles demônios juniores sairiam pelo mundo para atazanar a raça humana. Aí ele falou: ei, demônios, é o seguinte aqui, eu vou ensinar uma lição valiosíssima. Vocês não podem sair para o mundo sem aprender essa valiosa lição. Tem um sentimento lá na raça humana, que esse sentimento vocês têm que fazer aumentar. Vocês têm que potencializar isso no coração do homem. O que é? Que sentimento que é? É aquele sentimento que diz: eu sou tão bom quanto você. Eu sou tão bom quanto você. Na verdade foi isso que o diabo fez. Ele falou: Deus, eu sou tão bom quanto você. Eu sou tão bom quanto Deus. Essa é a essência do pecado. Eu só me sinto bem se eu for melhor do que o outro, se eu for tão bom ou melhor do que o outro. Eu não quero ver o outro na minha frente se eu não for melhor do que ele. Essa é a essência do mal e a raiz de todo conflito, de toda briga e até assassinato. Eu só me sinto bem se eu for melhor do que ele. Enquanto isso não acontecer, saia da minha frente. Essa é a raiz de todo o conflito. Não são os maus exemplos, não são os ambientes ruins que tornam uma pessoa ruim. A Bíblia diz, em outras palavras, que nós somos meio que programados já, desde o nascimento, para o mal. Nós já estamos programados para sermos egoístas. E não adianta justiça própria, não adianta nada, nenhum artifício humano para lavar essa mancha no nosso coração. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram. Um filósofo inglês chamado Cyril Joad, ele foi ateu por muito tempo e deixou de ser no final da sua vida. E no final da sua vida ele escreveu o seguinte: nós negávamos a doutrina do pecado original. Pensávamos que o que realmente havia de errado com o mundo estava localizado nos capitalistas, nas elites, não nas pessoas comuns. E a vida mostrou a esse homem, a esse filósofo, que o pecado estava em todo lugar.
que o pecado estava em todos os grupos de pessoas, nos ricos, nos pobres, nos alfabetizados, nos ignorantes, homens, mulheres, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque é muito comum nos dias de hoje, sempre foi, quem está numa determinada classe, as pessoas comuns, as massas, dizerem que o problema são as elites, aquelas pessoas importantes que ficam lá em cima, os capitalistas, e não elas. E ao mesmo tempo, aquelas pessoas importantes que estão lá em cima dizem que o grande problema são as massas, porque elas são desestruturadas, elas têm tendência para a criminalidade e assim por diante. Mas a Bíblia nos mostra que a semente do mal foi semeada em todos os corações, de modo que todos precisam da graça de Deus. Todos são miseráveis pecadores. Chesterton disse o seguinte: o cristianismo prega uma ideia nada atraente, como o pecado original, mas quando esperamos por seus resultados, eles são afeto e fraternidade, e um estrondo de risos e piedade, pois somente o pecado original, somente através dele é que podemos ao mesmo tempo ter pena do mendigo e desconfiar do rei. O mendigo e o rei são a mesma coisa. A doutrina do pecado, ela iguala todos no mesmo nível. E ela traz um resultado muito benéfico a nós, porque você age com solidariedade, tanto para com o rei, quanto para com o mendigo. O mendigo é alguém que carece da graça de Deus, ele é um miserável pecador, mas o rei, a pessoa rica, de importância, bem educada, ela também é um miserável pecador que precisa da graça de Deus. Só o cristianismo move o nosso coração para igualar as pessoas no mesmo nível e agir para com elas com um espírito de solidariedade, mostrando a graça do nosso Deus. Isso é o pecado. E o pecado, além de poder nos levar para o inferno, nós estamos nessa caminhada, né? Se não for a graça de Deus, a pessoa continua nessa estrada rumo ao inferno. Mas o pecado também traz algo que é muito prejudicial às nossas vidas. Nós fomos criados por Deus para ter relacionamentos. Imagine que você seja mandado para uma ilha, como aconteceu com Robinson Crusoe, aquele livro famoso. Ele ficou 25 anos numa ilha, solitário. Imagine você, 25 anos sozinho. É bom ou não é bom? Nós somos criados para ter relacionamentos. E o que o pecado faz é destruir relacionamentos. É como se fosse um câncer, um cancro que corrói a nossa capacidade de ter bons relacionamentos. O pecado corrói a nossa capacidade de seguir com os nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, ele destruiu o relacionamento com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, o relacionamento com Deus foi rompido. Veja que logo quando eles pecaram, eles se esconderam da presença de Deus. Deus foi lá conversar com eles. Onde estás? E eles se esconderam. Eles não queriam ter contato com alguém muito mais poderoso do que eles, com alguém muito mais santo do que eles, com alguém muito superior a eles. Na verdade, Deus é o Todo-Poderoso e o Santo, o Perfeito. E se eles tivessem contato com uma pessoa desse tipo, eles iam perder o controle da sua vida. Ia ficar claro que eles pecaram. Então eles se esconderam, eles temeram. O primeiro relacionamento que é quebrado quando você peca, quando você desobedece a Deus, é com o próprio Deus. Você foge da presença de Deus. A outra consequência é a perda de relacionamento com o próximo. Você não quer se relacionar mais com o próximo. Veja que Adão e Eva aí foram, logo após a queda, eles fizeram um avental lá de folhas de figueira, para cobrir a sua nudez.
Ele disse o seguinte: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Esse estar nu é muito mais do que estar nu fisicamente, mas é ter vergonha, é se sentir inadequado, se sentir que tem algo errado dentro de si. Eles estavam culpados, eles queriam fugir da presença de Deus. E depois, veja, que eles fizeram esse avental, só que Deus ainda não tinha falado com eles. Eles só estavam os dois. Depois Deus veio para andar com Adão. E eles estavam com vergonha, então, um do outro. Eles estavam um com vergonha do outro. Adão com vergonha de Eva, Eva com vergonha de Adão. Por isso que eles fizeram esse avental de folhas de figueira. Então nós, quando pecamos, ficamos com esse sentimento de vergonha, de culpa, de que fizemos algo errado e queremos nos esconder do próximo. Nós queremos nos esconder de Deus, mas também nos escondemos das pessoas, porque no fundo, nós não queremos que as pessoas vejam que nós temos falhas, que nós temos defeitos, que nós temos pecados. Ah, mas e se ela descobrir quem realmente eu sou? Vai ser uma tragédia. Então eu não quero que ela me veja, eu vou me esconder. Mas adiantava, uma folha de figueira lá não escondia nada. O terceiro relacionamento que é destruído com o pecado, que foi destruído, é o relacionamento com a natureza, com a criação de Deus, ou com o ambiente externo. Antes, o jardim produzia flores e frutos, Adão estava em harmonia com a natureza, com a criação, e agora a natureza meio que estava contra ele. Houve um choque entre o homem e a própria criação, o ambiente externo. Agora Adão adoecia, Adão tinha dores, aflições, ele pegava doenças, tinham desastres naturais, há desastres naturais hoje, nós morremos. Teve toda uma consequência dessa quebra de harmonia entre Deus e a criação, entre Deus e o ambiente externo. É como se o ambiente externo esteja jogando contra nós, e ele está mesmo, porque nós estamos a cada dia caminhando para o fim, para a morte, para o pó. Nós viemos do pó e estamos caminhando para o pó. Eu lembro uma empregada doméstica que falou: olha, quando eu limpo aqui, tiro o pó, trabalho o dia inteiro, quando eu vou para o outro lado da casa, numa casa bem grande, aquele lado que eu limpei já está sujo de novo, aí eu tenho que voltar lá, e todo dia assim, eu não consigo vencer a poeira, a sujeira, a poeira sempre vence. E no dia que eu morrer, eu vou ficar a 7 palmos de terra. A poeira, a sujeira, o mal sempre vence. E nós estamos caminhando para voltar ao pó. Mas Deus, Ele é o autor da nossa história, Ele é o autor da história da raça humana. Ele conta uma história de redenção também. Uma história de queda, mas também uma história de redenção. O que Deus vai fazer diante de tudo isso? Ele diz aqui no texto que foi criada inimizade por causa disso, por causa da queda, entre a serpente e a mulher. E que a semente da mulher, ela pisaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher. Houve uma inimizade entre a serpente e os descendentes, ou o descendente da mulher, o homem. A imagem aqui é mais ou menos o seguinte: imagine que esteja uma família aí nas festas de final de ano, todo mundo lá alegre e tal, e alguém observa que vem uma cobra venenosa muito rápido em direção à família. Vem uma cobra muito venenosa, não sei. E essa pessoa, ao observar, vai até a cobra e começa a pisotear a cobra. Isso é possível, viu? Lá na minha cidade natal, eu conheci um homem que matou uma cobra pisando com o calcanhar mesmo, com a botina dura, e matou uma cobra venenosa pisando na cabeça. Era uma botina bem dura e ele matou. Então é como se uma família estivesse reunida e um homem foi lá, ao ver a cobra venenosa vindo para atacar a família, ele foi lá e pisoteou a cobra. Só que a cobra, nesse processo de meio morta, meio viva, acaba pegando no calcanhar dele.
e mata esse homem. A cobra morre, mas esse homem também morre. Aqui nesse texto, Deus está simbolizando a cobra ou a serpente como o próprio mal, Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir a nossa família. Satanás veio para destruir a nossa família e ele não brinca. Muitas vezes nós nos esquecemos que nós estamos no meio de uma guerra, de uma grande batalha contra o mal. E da mesma forma que a gente acharia louco alguém que fosse para a guerra e ficasse lá na guerra. Imagina que nós todos fôssemos para a guerra lá na Itália, na Segunda Guerra Mundial. E a gente começa assim, estou na Itália mesmo, eu vou ver tal coisa, vou ver esse monumento, vou ver esse outro monumento, no meio da guerra. É loucura. Mas muitas vezes nós agimos como turistas no meio da guerra. Satanás veio para matar, roubar e destruir, acabar com a nossa vida. E ele não brinca, estamos numa guerra. Nós não devemos viver como turistas, porém como embaixadores do reino de Deus, com a autoridade de Deus nesta terra. O primeiro Adão, ele não fez nada quando a serpente começou a enganar Eva. Você já parou para pensar? A serpente, o próprio mal, estava enganando a mulher dele e ele não fez nada. Ele deixou a cobra vir e acabar com a família dele. Adão não fez nada para matar a cobra. Mas o segundo Adão, a Bíblia chama de segundo Adão, ou último Adão, Jesus Cristo, um homem, Jesus Cristo, mas também Filho de Deus. Ele agiu, ele fez alguma coisa. Ele foi lá e pisou na cabeça da serpente. Mas nesse processo, ele foi morto pela serpente. É interessante aqui que o jardim, depois da queda, ele ficou inacessível. E ele ficou protegido por uma espada, né? Uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Para você adentrar esse jardim, você era cortado pela espada. A espada simboliza a justiça de Deus. Ora, mas esse acesso ao paraíso, esse acesso à presença de Deus, agora não teria mais? Jesus Cristo adentrou o jardim e a espada o cortou. Lá em Isaías, no capítulo que diz o servo sofredor, sobre o servo sofredor, diz que Jesus Cristo foi cortado da terra dos viventes. Essa espada da justiça de Deus, por Jesus Cristo ter adentrado o jardim novamente, para termos um novo e vivo caminho ao jardim de Deus, essa espada matou Jesus. E Jesus morreu pelos nossos pecados, para cobrir os nossos pecados. Romanos 4 fala sobre isso, que ele cobriu os nossos pecados. Mas não é cobrir como a gente está acostumado de acobertar. Eu vou acobertar, né? Colocar por debaixo do pano. Não, Jesus Cristo pagou com a própria vida por nossos pecados. A espada de Deus o matou. E isso nos deu acesso ao Pai. Hoje nós podemos ter um relacionamento com Cristo, esse novo e vivo caminho que é possível através da vida de Jesus Cristo, o segundo Adão que fez alguma coisa. Deus muitas vezes nos pergunta: onde estás? Ele quer andar conosco, e andar no hebraico é muito mais que andar, caminhar do lado, é ter um relacionamento, é ter uma amizade. Ele não quer que nós fiquemos nus, com vergonha, cabisbaixos, vivendo uma vida medíocre. Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Só que esse relacionamento só é possível por causa do segundo Adão, que fez algo, que morreu no nosso lugar, e hoje nós podemos ter a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.